E a imprensa fica assustada com o novo goleiro do Flamengo. Mengão aí no mercado da bola, trazendo novas contratações, e eles elogiaram aqui o elenco do Flamengo com esses reforços. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixe seu like, bora acompanhar aqui 2 cortes que eu preparei da imprensa, repercutindo as informações do Flamengo. Simbora! O Flamengo contratou o Carrascal, foi apresentado hoje e a gente mostra para vocês. La verdad que no dudé ni dos segundos en tomar una decisión de venir. Para mí era un sueño jugar en la liga brasileña. Por mi estilo de juego, la verdad que creo que tomé la mejor decisión, puede ser de mi carrera. Arrascaeta pues tiene diferentes juegos, creo que también es un gran jugador, pues desde hace muchos años nosotros pues sabemos quién es Arrascaeta, pues sus condiciones. Creo que somos jugadores diferentes, de alguna otra manera. Pues yo la verdad lo que vengo pues es a dar mi granito de arena, mi apoyo para que todos los compañeros, todos juguemos, todos estemos bien. Apoyar desde lo que pueda, de mi estilo de juego, de creación, de todo, pues la verdad que más que todo es eso, que todos podamos jugar, todos podamos hacer lo que el entrenador quiere y lo que el juego pida. Bueno, pues la verdad que fue un momento de emoción, a la vez también de un largo tiempo de mucho estrés, por la dificultad de mi llegada. La verdad que bueno, justo yo estaba en la selección y me dieron la noticia de que yo dije sin pensarlo que sí, que estaba disponible para ir para Flamengo, porque pues fue algo como que me vibró. Bueno, pues se hizo un poco larga, un montón de tiempo largo, pero ese tiempo pues siempre fui positivo, siempre creo mucho en Dios, me aferré mucho a él. Tá aí o Carrascal, que tem voz de mafioso de filme espanhol, né? Hala, ¿dónde vas, amigo? É, não é assim? É, os caras falam assim, assiste ao Chapo, por exemplo. Já assistiu? Já. Ô, Mansur, o Carrascal chega, jogador que vem com pompa e circunstância, acho que chega para jogar ou para disputar posição nesse concorrido meio-campo do Flamengo, hein? Tem muitos jogadores ali, né? Mas ele tem uma vantagem, que é a capacidade... Se você pensa num 4-2-3-1, ele tem a capacidade de jogar, e já fez, as 4 posições à frente dos volantes, tanto como meia central, como meia pelos lados, destro, como um falso 9. No futebol da Rússia, chegou a jogar também como falso 9. O que ele tem é um ponto que se destaca muito nele, que era algo que o Felipe Luiz queria muito, que é a capacidade de drible para abrir defesas fechadas. É um jogador com muita capacidade de drible, jogador de muita condução, quase sempre na direção do gol. Não é aquele jogador por exemplo, de uma metida de bola que vai colocar o companheiro em condição de marcar, ele é mais de conduzir, driblar e troca de passe mais curta, assim, de um jogador mais vertical na direção do gol. Agora, é um investimento alto, né? Ver como vai ser o desempenho no Flamengo, mas é um jogador de bastante qualidade técnica. A gente tem uma ilustração aqui para mostrar as contratações do Flamengo nessa janela, vocês vão ver, são contratações de chamar a atenção, olha só. Olha os nomes que o Flamengo trouxe nessa janela. Começa com o Jorginho, depois o Saúl, né, jogador espanhol, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal. Dá pra montar um bom time aí com esse pessoal, não, Bastos? Lógico que o Jorginho já jogou, obviamente, mas 2 aí chegam prontos, né? Isso é informação mesmo. O Samuel Lino e o Carrascal chegam prontos para jogar. Emerson Royal ainda, o último jogo dele inteiro foi em janeiro, o Saúl também estava de férias. Então, o Campeonato Brasileiro ele não te dá tempo. Campeonato Sul-Americano, né? Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, uma em cima da outra. O Carrascal não consegue jogar na quarta-feira, né? Por conta de documentação. Então, o Flamengo não vai ter ele na Copa do Brasil, um jogo decisivo contra o Atlético. Mas são jogadores que o Felipe Luiz ainda sente a falta do Gerson, do Pulgar, do De La Cruz, aquele time que a gente viu no início do ano com muita qualidade pelo lado direito, com o Gerson e o Wesley. Ele vai precisar se reajustar
tem contratações, para mim Samuel Lino chegou muito bem, assim, um jogador muito incisivo, que quebra a linha, que o futebol brasileiro precisa. Esse jogador que parte para cima, que não tem medo, tenta a finalização. Jogou muito bem contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo que ele jogou com a camisa do Flamengo. Mas é um Flamengo que precisa se reagrupar, arrumar a sua casa, o seu jeito de jogar, porque ontem, por exemplo, já sofreu no segundo tempo com essa falta de entrosamento. Saúl pareceu muito abaixo. Grandes contratações, mas que fisicamente só 2 para mim estão prontos, que é Samuel Lino e Carrascal. Os outros 2 ainda necessitam de tempo dentro do campo para poder entregar. E talvez o Flamengo não tenha esse tempo, os jogadores precisam jogar, é igual trocar o carro com o carro andando, trocar a roda com o carro andando. É óbvio que o Flamengo tem um grande elenco, óbvio que o Flamengo tem muitos jogadores de alta qualidade. O Flamengo tem 2 coisas que para mim são pontos de atenção. O Flamengo não tem um substituto confiável para o Pedro, com característica de finalização, para ser o atacante referência. Não tem. E neste grande elenco, o Flamengo tem muitos jogadores que requerem cuidados físicos muito frequentes. Se você olha, Alexandro, Danilo, e aliás o Flamengo só tem 4 zagueiros, sendo um deles um garoto. O Cleiton que mal jogou, né? Então o Léo Ortiz e o Léo Pereira ficam muito sobrecarregados. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Michael, jogadores com questões físicas muito frequentes. O Vinha voltando de lesão. Enfim, o Pedro voltando de lesão. E falando sobre o Arrascaeta, que você acabou de tocar o nome, fez exame hoje, não tem nada. Não tem lesão. Isso também já pode ser e já vai para o jogo também do Atlético Mineiro, né? O Flamengo vai com força total para tentar classificar. É isso. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Reinier, que inclusive tem chegada prevista em Belo Horizonte para a noite dessa terça-feira, tá? Ele vai se apresentar ao Atlético Mineiro para assinar contrato válido por 4 anos e meio. E o acordo do Atlético Mineiro com o Real Madrid é o seguinte: de graça o jogador chega ao Galo, o Real Madrid mantém 50% dos direitos econômicos do atleta e o Atlético Mineiro é dono de 50% de graça. Eu achei uma boa negociação do Atlético Mineiro, até porque não investiu nada para pegar esse jogador. Eu considero um bom jogador, jovem, 23 anos, potencial de revenda, e o Galo fica com 50%, o Real Madrid com 50%. Vene, estão dizendo por aí que o Flamengo tentou oferecer um salário maior e mesmo assim o Reinier preferiu o Atlético Mineiro. Eu vou falar a informação que eu tenho, inclusive informação junto ao Atlético Mineiro, porque eu fui atrás de dirigentes de lá também e me garantiram que a informação que eles têm é que o Flamengo não tentou, não tinha essa briga entre Flamengo e Atlético Mineiro. Se o Flamengo sondou, eles não sabem, mas não teve nenhuma proposta oficial do Flamengo, segundo pessoas do Atlético Mineiro e também pessoas ligadas ao jogador e empresários, e o Flamengo também nega que tenha feito proposta. Mas o Flamengo nega, é óbvio que é negar. Por isso eu procurei tanto o Atlético Mineiro quanto os empresários do atleta, e o jogador chega nessa terça ao Atlético Mineiro para assinar esse contrato válido por 4 anos e meio. Galera, é o seguinte, Flamengo está em busca de um goleiro. E o que eu apurei? Eu ontem, conversando com uma pessoa do Cruzeiro, cheguei ao assunto Matheus Cunha, jogador que assinou pré-contrato com o Cruzeiro para se apresentar em janeiro. E eu fiz uma pergunta a essa pessoa do Cruzeiro, a esse dirigente, falei, vem cá, vocês tentaram levar ou estão tentando levar o Matheus Cunha agora, já no meio do ano? Porque é muito mais fácil, né? Acho que para o Flamengo seria bom. E aí essa pessoa me respondeu o seguinte, eu vou ler exatamente o que a pessoa disse. Era o acerto, mas o BAP recuou de novo. Disse que o goleiro que eles queriam contratar não poderia vir agora. Beleza, eu fui no Flamengo, não me negaram isso, tá? Não me negaram. Inclusive confirmaram sim que estão em busca de um goleiro. Aí eu perguntei se é para agora, já para essa janela, ou só para o fim do ano. Me relataram que é apenas para o fim do ano, mas sim, estão em busca de um goleiro. E pelo que eu apurei, um nome que agrada muito internamente, que é um dos nomes que está sendo, digamos assim, estudado pela diretoria do Flamengo, é o goleiro Gabriel Brazão, tá? Vou até ver aqui quantos anos ele tem. Eu sei que ele tem contrato longo com o Santos, mas de fato está se destacando com o Santos. Ele tem 24 anos, galera. Inclusive ele é da base do Cruzeiro, passou pela Parma da Itália, Internazionale Sub-20, Albacete da Espanha, Real Oviedo também da Espanha, Ternana da Itália, Spal também da Itália,
e em 2024 chegou ao Santos. Esse ano ele já tem 31 jogos e, de fato, está se destacando bastante e é um dos nomes que agrada bastante a diretoria do Flamengo internamente. Mas, repito, galera, não tem informação se teve proposta, se tem negociação. Seria leviano da minha parte eu afirmar isso. O que eu posso dizer é um nome muito bem avaliado internamente no Flamengo e o Flamengo está, sim, em busca de um goleiro. E por que eu estou falando isso? Porque ontem eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais dando uma opinião sobre isso. E eu disse o seguinte: vejo muitos torcedores do Flamengo ansiosos pela contratação de centroavante. Mas antes da possível chegada desse jogador, eu acho que a diretoria deveria olhar para o gol. Com todo respeito a Rossi, vem oscilando há um tempo e hoje é o único. Matheus Cunha, que não vejo com potencial para ser o reserva imediato, vai para o Cruzeiro em dezembro. Com isso, o rubro-negro deveria trazer um goleiro já nessa janela. Eu tenho essa opinião, eu acho que deveria fazer isso. Mas, pelo menos, a diretoria do Flamengo sabe da necessidade de contratar um goleiro e já está em busca de um goleiro para chegar já para o fim do ano, ou seja, já para janeiro de 2026. Não vai esperar o fim do ano para depois buscar um jogador para essa posição. Então, a ver quem o Flamengo vai trazer. Acho que tem que ser melhor até que o Rossi. Eu acho que o Rossi seria um bom reserva, não para ser o titular absoluto. Galera, Matheus Gonçalves. Vamos lá, informação importante. O CSKA, a gente já falou aí nos últimos dias, que avisou aos empresários e o empresário avisou ao Flamengo que teria uma proposta. Agora chegou um documento oficial do CSKA, time da Rússia, uma carta, a gente chama aqui de carta de interesse, quando um clube manifesta interesse em um jogador. Nessa carta não tinha proposta de nada e, assim, o Flamengo não tem o que responder. Vai responder o quê? Ah, beleza, a gente vai responder que quer negociar. Não é assim. Se você quiser o jogador, que você faça uma proposta e o Flamengo avalia. Os empresários, eu conversei com um deles, querem conversar com o Flamengo para pensar em um valor para o CSKA fazer a proposta. A gente sabe que 3,5 milhões por 50% o Flamengo não deve aceitar, porque essa proposta havia sido aceita e aí o Flamengo recuou, voltou atrás e acabou não aceitando. O jogador continua no Flamengo. O Flamengo não é aquilo, a gente não quer negociar, não. O Flamengo até topa negociar o jogador, tanto é que ia negociar para o Cruzeiro. Mas depende da proposta do time da Rússia. O que eu posso afirmar para vocês a carta de interesse chegou ao Flamengo. Isso pessoas do Flamengo me confirmaram. É um documento oficial, isso acontece com todas as negociações, uma carta de interesse. Mas o Flamengo quer ouvir qual é a proposta que vocês vão fazer. O CSKA vai fazer a proposta em breve, mas os empresários me relataram que querem conversar com o Flamengo para entender qual o valor da proposta o Flamengo deseja receber para pensar em negociar Matheus Gonçalves. E aí, pessoal, quanto que o Flamengo tem que cobrar do CSKA para vender Matheus Gonçalves? Eu vou dar minha opinião, eu acho que tem que vender, chegar a um acordo para vender esse jogador, porque com o passar do tempo ele só vai perder valor de mercado. Exemplo, hipoteticamente falando, se hoje ele vale 10 milhões, daqui a um ano, galera, ele vai valer, sei lá, 7, 6, porque ele não vai jogar, sobretudo por conta dos reforços que estão chegando ao Flamengo. Quero a opinião de vocês. Tamo junto, galera. Fui! Então, as informações do Flamengo e só um resumão sobre o Ederson. O Flamengo esses dias fez uma postagem no seu Instagram que viralizou aí entre os torcedores comentando, né? O Flamengo postou um emojizinho de uma carinha feliz e o Ederson tem essa mesma tatuagem aqui no pescoço, atrás da orelha. A torcida já tá linkando uma coisa com a outra. Por quê? Na mesma postagem, o Flamengo colocou algo relacionado a contratações, né? Algo a contratações e o Flamengo não para de fazer contratação, né? E aí, só para passar aqui a informação correta, ó. O fato fez com que a torcida do Flamengo especulasse sobre a possível chegada de Ederson no Flamengo, goleiro do Manchester City. A base da especulação está em uma tatuagem do arqueiro do clube inglês. O brasileiro tem o mesmo rostinho feliz, o emojizinho, compartilhado pelo Flamengo no pescoço. E na descrição tinha o seguinte: contratar é contagiante. O Flamengo postou esse mesmo emoji que tem o Ederson e colocou contratar é contagiante, né? Enfim, não há informação
neste momento de negociação ou uma possível chegada, por enquanto, de Ederson. O fato é que o Flamengo está no mercado para buscar um goleiro, conforme trouxe o Vene Casagrande. Olha só, o Flamengo mira mais uma contratação de goleiro, já que não vai ter o Matheus Cunha na próxima temporada, e isso que o goleiro acertou um pré-contrato com o Cruzeiro. Por esse motivo, o Flamengo planeja contratar um novo arqueiro, e Gabriel Brazão dos Santos é um dos alvos. De acordo com o Vene Casagrande, o Flamengo estuda a contratação para a próxima temporada. No momento que Matheus Cunha deixará o clube até lá, a ideia do Flamengo é permanecer com Rossi e Diogo Alves e Léo Nanete no elenco profissional, já que o Matheus Cunha também não deve ser utilizado, porque já tem esse pré-contrato e o Flamengo briga diretamente por título com o Cruzeiro. Então, na minha opinião, está certíssimo. Se tem esse pré-contrato e vai para o Cruzeiro, não tem que jogar, porque o Cruzeiro está brigando com o Flamengo para ele entrar e, sei lá, falhar. Vão falar, falhou de propósito e tal. Então, tá certo, na minha opinião. Bom, negociação finalizada. O Flamengo desiste de contratação de Lucas Beltrán da Fiorentina. O Flamengo está de olho no mercado de transferências em busca de oportunidades. E a negociação com a Fiorentina pelo atacante chegou a abrir, né, essa negociação, só que encerrou, porque após recusa do jogador, vou, não vou, não sei, tô pensando, parar 2 semanas quase isso tudo, o Flamengo botou um ponto final de acordo com a apuração do Coluna do Fla. O Flamengo chegou a conversar com a Fiorentina, até tinha o acordo. No entanto, a proposta para o jogador não foi aceita, aí o Flamengo também retirou essa proposta, porque estava demorando demais para dar a resposta. Não foi aceita, mas também não foi recusada, então o Flamengo foi lá, ó, aqui na casa da mãe Joana não, se quiser vem, se não quiser, tchau, obrigado, não vou ficar esperando. O fato é que o jogador espera oportunidades na Europa, né? E enquanto isso ficava cozinhando aí a proposta do Flamengo, o Flamengo foi lá e retirou a proposta e finalizou essa negociação aí sem o contrato, né? Finalizou e não contratou. Coloca aí a sua opinião nos comentários, já se inscreva, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.